Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa disciplina de economia rural. Nós estávamos falando na última aula sobre a introdução a respeito de custos de produção e vamos recapitular rapidamente o que nós falamos na última aula. Nós falamos que os custos podem ser divididos basicamente de duas formas. Uma são os custos implícitos e custos explícitos. Então, essa é uma das formas de se classificar o custo como implícito ou explícito. Tá, eu só defini eles aqui, o que que são explícitos, são caracterizados pelo desembolso de dinheiro, e os custos implícitos são aqueles que não têm desembolso de dinheiro, tá? Falei que a gente vai ver isso com mais detalhe na disciplina lá de administração rural. Nosso foco aqui é nessa outra divisão, que é a divisão clássica de custo de produção, que é de custos fixos e variáveis. Os custos fixos, eles são associados aos fatores ou aos insumos de produção fixos, que são mantidos fixos. Então, no curto prazo, tá? Toda a nossa análise vai ser de curto prazo. A gente tem pelo menos um fator de produção que é fixo. Então, consequentemente, a gente tem custos fixos dentro da nossa análise. Os custos variáveis são relacionados ao insumo variável, aquele que, quando você aumenta o uso dele, você aumenta a produção. Tá? Então, fixo e variável é sempre em função da produção, ou seja, o custo fixo permanece inalterado, independente de quanto eu produzo, e o custo variável ele varia em função de quanto eu estou variando a minha produção. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto ele. Tá? Então, esse é o entendimento. Eu coloquei algumas características importantes aqui que é interessante que vocês tenham em mente sempre esses pontos que estão aqui, tá? Então, não vou repassar, depois vocês vão olhar de novo na aula, ler a nota de aula, que é essa aqui, e vão recapitular isso daí, tá? E vimos também que o custo total de produção é o custo fixo mais o custo variável, tá? Então, o recado da última aula é esse, tá? Agora nós vamos continuar trabalhando os conceitos de custo, só que nós vamos ver qual é o comportamento dos custos no curto prazo, tá? Então, a parte central dessa segunda parte da disciplina é exatamente isso aqui, tá? Qual é o comportamento dos custos no curto prazo e como é que a gente faz para entender eles de maneira correta e coerente com a teoria, tá? E depois a prática de como que se calcula o custo de produção, nós vamos ver lá na disciplina de administração rural. Tá? Mas é importante a gente ter essa base conceitual teórica aqui, que vai ajudar muito depois, tá? Então, para continuar, eu vou abrir o nosso quadro lá. Então, todo mundo já está careca de saber que aqui eu tenho o meu Y, que é o meu produto, e aqui eu tenho X, que é o meu insumo variável, tá? E alguns insumos fixos. Tá? Nós vamos trabalhar com essa curva aqui, vamos transformar essa curva que a gente chamou de curva de produto físico total, estão lembrados? Que é o meu nível de produção, tá? Na medida que eu aumento a quantidade, à medida que eu aumento a quantidade do insumo X, o que acontece com a minha produção? Então, todo mundo já está sabendo, né? Deixa eu só mostrar a aula anterior. Bom, na aula anterior, a gente trabalhou de novo esses conceitos aqui, a forma do crescimento do produto físico total, os estágios de produção, o ponto de produtividade máxima do produto físico médio máximo, né, que é a produtividade, e o ponto de produto físico total máximo, que é a produção máxima. Tá? E vimos que esse ponto e esse ponto são importantes para definir os estágios de produção. Tá? Então, é importante que a gente tenha isso aqui em mente, pessoal, porque agora nós vamos transformar essa curva, que é o que a gente vai fazer nesse quadro aqui agora. Tá? Então, lembrando que, deixa eu, eu vou apagar esse valor aqui, e agora eu vou fazer um procedimento aqui, deixa eu ver se eu já está agrupado. Esqueci. Bom, eu vou selecionar tudo e vou
colar aqui embaixo. Tá? E vou fazer o seguinte, ó, pessoal. Eu simplesmente colei aqui. Eu vou girar, tá? Eu vou inverter esse gráfico, tá? Dessa forma. Tá? Então, notem que o que aconteceu aqui agora, ó, eu peguei, deixa eu alinhar bem aqui para ficar certinho, pronto. Eu peguei o eixo Y, ó, nota que agora eu tenho essa imagem, o eixo Y, ele continua aqui, então aqui eu continuo com o meu eixo Y, só que agora ele está de ponta cabeça, e aqui eu continuo com o meu eixo X, tranquilo? Então, esse é o primeiro procedimento que a gente tem que pensar, tá? Uma inversão do eixo Y, tá? Para a gente ter esse formato. Agora, o que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte, eu vou pegar esse eixo aqui, ó, eu vou primeiro desenhar, tá? Vou pegar esse eixo aqui e vou colocar ele na horizontal, tá? Eu vou rodar essa figura, tá? E vou pegar esse eixo aqui, vou colocar ele na vertical. Tá? Então, o que eu vou fazer com essa figura é exatamente isso, tá? Vou copiar ela aqui de novo. Deixa eu só melhorar aqui. Tá? Então, voltando aqui, eu apaguei o colorido, só para poder agrupar essa figura, para ficar mais fácil fazer o procedimento agora. Então, vamos lá. Eu inverti os eixos, tá? Aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo X, tá? E agora o que eu vou fazer é girar 90 graus, tá? Para a esquerda. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, vou girar 90 graus para a esquerda, e aí eu vou ter uma nova curva. Deixa eu só primeiro copiar, tá? Então, Ctrl C aqui, Ctrl V. Então, agora eu vou desenhá-la de novo, só que de maneira invertida. Invertida não, girada 90 graus, eu vou ter esse formato aqui. Então, nessa segunda modificação, o que eu fiz? Ó, vou diminuir um pouquinho mais. Eu tinha aqui o eixo Y, tá? Então, o eixo Y estava aqui em vermelho, o eixo Y estava aqui. O eixo X, vou colocar aqui em azul, tá? O eixo X estava aqui. Aí o eixo X continuou aqui, tá? Eu inverti esse eixo, a curva então ficou espelhada para baixo assim. E agora o que eu fiz foi pegar esse lado vermelho e colocar ele aqui. Eu girei 90 graus, então o lado vermelho ficou aqui e o lado azul veio para cá. Então vermelho, ó, veio para cá e o azul, tá? E o azul vai vir para cá. Então vai ficar assim, ó. Tranquilo? Então, ó, agora eu tenho na vertical, eu tenho o eixo X e na horizontal eu tenho o eixo Y. Tá? Então, aqui agora eu tenho o X aqui e tenho o Y aqui. Tá? E é essa imagem que nós vamos ficar com ela agora. Tá? Eu fiz esse procedimento gráfico aqui, tá? Mas isso é uma inversão matemática. Tá? Então, a gente poderia demonstrar isso, mas não é objetivo aqui na disciplina, não é útil para a gente agora. Então, fiquem só com essa representação gráfica de que eu saí da curva de produto físico total, tá? Que tem o comportamento lá da lei dos rendimentos marginais decrescentes, tá? E fiz uma transformação matemática para ela ficar com o formato invertido e com os eixos também invertidos. Qual que é a relação que eu tenho aqui agora? Ó? Eu tenho Y, que é o meu produto, tá? Então agora eu vou olhar o que acontece se eu aumentar a minha produção em termos do quê? E aqui esse X nós vamos multiplicar, tá? E aqui é a quantidade de insumos, né? Então vamos pensar que a gente tinha ração, né? Lembram que aqui, ó, eu tinha, por exemplo, o uso de ração. O que acontece com a produção Y se eu aumentar a quantidade de ração? Então, aqui eu tenho, ó, a quantidade de ração, de novo, só que agora eu vou multiplicar essa quantidade de ração pelo preço da ração. Então, o que eu obtenho aqui é o custo dessa ração. Tá? Então, eu vou pegar lá, são 50 sacos
vezes R$ 100 cada saco, eu tenho R$ 500 de gasto com esse insumo. Então, simplificando, o que a gente tem agora aqui, no eixo da vertical, são reais, tá? Gastos com o insumo variável. Tá? E isso a gente pode pensar que é custo de produção. Então, reais gastos, não com insumo variável, são reais, tá? Relacionados ao custo. Então, a pergunta é: o que acontece com o custo quando eu aumento a minha produção Y? Então, ó, se eu aumentar a minha produção Y, o meu custo aumenta, só que ele não aumenta linearmente, ele aumenta seguindo a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Tá? E essa curva aqui, essa curva, ela é a curva que nós vamos chamar de curva de custo variável total. Tá? Escrevi aqui, ó, que é a primeira vez que a gente vai escrever custo variável total. Beleza? Essa é a curva de custo variável total. Então, qual que é o comportamento da curva de custo variável total? O custo variável total aumenta com o aumento da produção. Se a minha produção for zero, aqui na origem, quanto vale o meu custo variável total? Vale zero também, tá? É como se esse negócio estivesse bem na pontinha aqui, na origem, né? Sim, pronto. Então, se o meu produto é zero, o meu custo variável é zero. Ou seja, se eu não produzir nada, eu não gasto nada. Na medida que eu começo a produzir e vou aumentando a produção, o meu custo vai aumentando, só que ele vai aumentando seguindo a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Tá? Beleza. Então, esse é o entendimento de custo variável total. Lembram que quando a gente fez nessa curva aqui, na original, na curva de produto físico total, nós pegamos, para calcular a produtividade, eu peguei o ângulo da reta que parte da origem e toca a curva de produto físico total, né? Lembram disso? E que o comportamento desse ângulo aqui, dessa curva que parte da origem e toca o eixo, ele tem um formato, vou desenhar aqui meio rudimentarmente. O ângulo ele aumenta, ele atinge o máximo, depois ele diminui. Isso aqui é o comportamento do ângulo da curva de produtividade. Tá? Então, a produtividade aumenta, ela atinge o máximo, depois ela diminui. Tá? Então, esse ângulo tem esse comportamento. Então, o que nós vamos fazer aqui, e aí esse negócio aqui é o produto físico médio, tá? Que é a curva de produtividade. Tá? Isso aqui, a curva de produtividade, o produto físico médio, é o que a gente chama de produtividade, como eu estava falando, né? Que é dado sempre por y sobre x. Tá? É assim que a gente calcula a produtividade. Então, recapitulando isso, o que nós vamos fazer agora é usar o mesmo conceito, tá? Só que olhando para a curva de custo variável total. Tá? Como é que é o comportamento do ângulo da reta que parte da origem e toca a curva de produto físico, a curva de custo variável total? Tá? Então, esse ângulo aqui, ó, ele diminui, atinge o mínimo, depois passa a crescer. Tá? Ó, depois passa a crescer a partir daqui. Tá vendo que o ângulo está aumentando? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um pouco melhor isso daqui. Vou pegar uma forma geométrica aqui, vou colocá-la aqui, ó. Tá. Então, ó, notem que o ângulo aqui é 1, aí esse ângulo, ó, está diminuindo, tá vendo? Ó? Tá vendo a inclinação da curva? Está diminuindo, ó, diminuindo a inclinação da curva.
Aí, nesse ponto, a inclinação é mínima. Nesse ponto tem a mínima inclinação. E a partir desse ponto, a inclinação começa a subir de novo, ó. Ó, tá vendo a inclinação? Tô olhando, a inclinação está olhando aqui, ó, pessoal, ó. A inclinação está olhando esse ângulo aqui, ó. Então, de novo, vamos lá. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, vamos olhar esse ângulo. A curva essa linha verde representa o ângulo. Ó, o que está acontecendo com o ângulo? Ó? Está diminuindo, ó. Tá vendo lá que o ângulo está diminuindo? Aí, nesse ponto, o ângulo é o mínimo possível. E a partir desse ponto, o ângulo começa a aumentar de novo. Tranquilo? E viria para cá, sim. Então, esse comportamento dessa curva que parte da origem, do ângulo da reta que parte da origem e toca a curva de custo variável total, é o que a gente chama de custo variável médio, tá? Então, o custo variável médio é dado pela inclinação da reta que parte da origem e toca a curva de custo variável total, e ele é, assim como a gente fez aqui a medida de produtividade, a gente pegou y sobre x, a gente dividiu esse eixo sobre esse, y sobre x, a curva de custo variável médio vai ser os reais que eu tenho, o quanto eu estou gastando, dividido por y, tá? Que é o quanto que eu estou produzindo. Tá? Então, o custo variável médio a gente pode também chamar de custo unitário, ou seja, em reais por unidade. Então, sempre o custo variável médio vai ser reais por cabeça, reais por litro, reais por arroba, reais por hectare, reais por tonelada e assim por diante. Tá? Então, custo variável médio, o que é esse cabeça, litro, arroba, hectare, tonelada? É o valor do Y. Tá? Então, quantas cabeças eu estou produzindo, são quantos litros eu estou produzindo, quantas arrobas, quantos hectares, quantas toneladas. Então, esse aqui é a minha produção. Então, é sempre reais dividido pela produção. Tá? Enquanto que no custo variável total, a unidade do custo variável total é tipo reais por ano ou reais por safra, né? Reais por mês, tá? E assim por diante. Então, é o custo variável total, tem a unidade total. Então, se, por exemplo, naquele ano eu não produzi nada, o meu custo variável total é zero, tá? E ele não é por unidade de insumo. E o custo variável médio, tá? Ele é pensado sempre por unidade de produto. E lembrem que, então, ele é a curva que sai da origem e toca a curva de custo variável total. Então, vamos desenhar aqui embaixo qual é o comportamento dessa curva de custo variável médio. Tá? Isso aqui vai ser bem importante para a gente prosseguir daqui para frente. Tá? Deixa eu desenhar novamente aqui. Pegar esse eixo. Ops, quero só o eixo aqui. Pronto. Pronto. Vou colocar aqui embaixo. Eu continuo aqui com reais. Continuo aqui com Y. Tá? Só que agora o que eu vou fazer é pegar e desenhar o comportamento da curva, o comportamento do ângulo daquela curva que parte aqui. Então, essa curva ela vai ter o ângulo diminui, ele começa alto, diminui,
atinge o mínimo, depois aumenta. Então, o comportamento do ângulo é o seguinte, eu vou até pegar esse ponto aqui como referência. Ó. Só para eu desenhar aqui, ó. Esse é o comportamento da curva de... Deixa eu desenhar melhor um pouco, deixa eu ver se eu consigo fazer melhor. Tá. Fingi que ficou melhor. Custo variável médio. Tá? Então, qual é o comportamento do custo variável médio? Fiquei satisfeito ainda? Agora sim, começa a subir. Tá, finge que agora ficou bom. Então, qual é o comportamento da curva de custo variável médio? Ele, à medida que eu aumento a produção. Se eu aumento a minha produção, o meu custo ele diminui, atinge um ponto de mínimo, depois ele passa a aumentar. Tá? Esse é o comportamento da curva de custo variável médio em relação ao crescimento da produção. Então, na medida que eu vou aumentando a minha produção, o meu custo por unidade ele tende a diminuir, ele acha um valor de mínimo, e a partir desse nível de produção aqui, se eu aumentar um pouco mais a produção, o meu custo unitário passa a subir. Tá? Isso está correlacionado com o quê? Que ponto de mínimo é esse que a gente achou aqui? Ó? Esse ponto de custo variável médio mínimo, tá? Aqui é o custo variável médio mínimo, ele coincide com esse ponto aqui, ó, de máxima produtividade. Tá? Por quê? Porque a curva de custo variável é exatamente essa curva de custo de produto físico total, só que invertida. Então, nesse ponto onde eu tenho a máxima inclinação dessa curva, que é a máxima produtividade, esse ponto aqui está correlacionado com esse ponto, tá? Que é a máxima produtividade. E a máxima produtividade é exatamente onde eu tenho, ó, esse ponto aqui seria esse ponto aqui, e seria esse ponto aqui, tá? Ficou um pouquinho desalinhado aqui, mas deu para entender. Então, esse ponto é esse ponto aqui, tá? Então, é uma sequência de entendimento da coisa, tá, pessoal? Máxima produtividade, inverte o eixo, acha a curva de custo variável total, e a partir da curva de custo variável total, a gente acha a curva de custo variável médio. Eu estou destacando que ela tem esse formato. Isso é importante de saber. A curva de custo variável, qual é o comportamento da curva de custo variável médio, tá? À medida que eu aumento a produção, o custo variável médio diminui, atinge o mínimo e passa a crescer. Qual que é o comportamento da curva de custo variável total? Ela parte da origem, ou seja, quando o produto é zero, o custo variável é zero. Na medida que eu aumento a produção, o custo variável total aumenta. Só que ele aumenta seguindo a curva, a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Tranquilo? Então, gravem isso, tá, pessoal? Essa parte aqui é uma parte importante, tá? Bom, então, uma vez entendido isso, vamos para o entendimento do que é o custo fixo total. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pegar um eixo desse aqui, vou colocar aqui do lado. O custo fixo, então, de novo, eu tenho aqui reais, e aqui eu tenho produto, Y, tá? E agora o que nós vamos definir é a curva de custo fixo total. Como o próprio nome já diz, o custo fixo total ele é fixo, tá? Ou seja, ele não muda em função da produção. Então, é bem fácil, tá?
nós vamos entender que o custo fixo total é uma linha horizontal. Tá? Esse é o comportamento da curva de custo fixo total. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu produzir uma unidade, eu produzir 100 ou produzir 1000, o meu valor do custo fixo não muda, ele fica sempre constante. Tá? E aí, o que é importante a gente saber agora? Então, isso aqui, tá? Comparando, então, ó, nós temos a curva de custo variável total, e à medida que eu aumento a produção, ela aumenta o custo seguindo esse formato, como a gente viu, custo variável total. Agora nós temos o custo fixo total, que diz que se eu aumentar a produção, ele não muda, ele permanece constante. E agora vamos fazer, então, a analogia para o custo variável médio. A gente vai ter o custo fixo médio também. Tá? Então, deixa eu apagar essas coisinhas aqui para não confundir. Tá, vai ter que ficar aí. Não, deixa eu apagar aqui. Tá. Deixa esses aí que não dá para apagar, é mais difícil. Então, vamos pegar esse gráfico aqui de novo. Vamos dividir ele aqui. Vamos colocar os nossos eixos em reais. Colocar o eixo Y. E assim como, o que é a definição de, o que é a definição de custo variável médio? Ó, pessoal, vamos lembrar isso aqui. É sempre a quantidade de, o valor do custo dividido por Y. Tá? O custo fixo, custo fixo médio vai ser o quê? O valor que eu tenho de custo. Deixa eu melhorar aqui, então, ó, deixa eu só recapitular aqui. O custo variável médio é igual ao custo variável total dividido pela produção, que é o Y. Tá? Então, vou colocar a formulazinha matemática aqui. Aqui não deu certo. Pronto. Então, o custo variável médio, tá? Que é o custo variável total dividido por Y, é o CVT, o CVME, custo variável médio, é o custo variável total dividido pela produção. E aí vamos voltar aqui então, o custo fixo médio, como eu estava falando, também vai ser reais dividido pela produção Y. Tá? Só que esses reais aqui agora é o custo fixo total. Então, o custo fixo médio é igual ao custo fixo total dividido pela produção. Tá? Então, ó, notem o seguinte, essa é uma equaçãozinha matemática, tá? Que define o custo fixo médio. É o fixo total dividido pela produção. Aí, para a gente entender qual é o comportamento do custo fixo médio, a gente já sabe que o comportamento do custo fixo total é uma linha horizontal. Né? E qual é o comportamento do custo fixo médio? Assim como a gente fez para o custo variável médio. Ó. Tá vendo? A gente fez o comportamento do custo variável total e fizemos o comportamento do custo variável médio. Agora nós fizemos o comportamento do custo fixo total, agora vamos fazer o comportamento do custo fixo médio. Para entender ele, a gente tem que pensar o seguinte: o que acontece com esse valor de custo fixo médio se eu aumentar a minha produção? Ou seja, o que acontece com esse valor se eu aumentar o denominador dessa equação aqui? Ou seja, se eu aumentar o y, a pergunta é: o que acontece com o comportamento do custo? Tá? Se ele é fixo, esse valor aqui não muda. Tá? O numerador não muda. O que vai mudar é a produção aqui embaixo.
tá? Então, se a minha produção aumenta, esse valor dessa equação diminui, né? Da mesma forma, se a minha produção diminui, o custo fixo aumenta, tá? Então quer dizer o quê? Que quanto mais eu produzo, quanto maior for a minha produção, menor vai ser o meu custo fixo médio, tá? Consegue perceber isso? Se eu tenho um custo que é fixo, se eu aumento a minha produção, se eu aumento o denominador, o valor do custo fixo médio diminui. Então, a nossa curva ela tem que representar essa equação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que o comportamento do custo fixo médio ela é uma curva parecida com isso aqui, ou muito próximo a isso aqui. Eu tenho a forma matemática para isso? Acho que não. Vai na mão mesmo. Tá? O custo fixo médio, que é essa curva aqui, ele atinge um valor zero, tá? Ou seja, ele toca o eixo Y. Se a gente alongar esse eixo para cá, ó, e alongar a curva também, deixa eu fazer ela em vermelho aqui. Ó, vocês acham que ela vai diminuindo, 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 mas nunca encosta o eixo horizontal, ou seja, nunca chega a zero aqui, ó. Ele nunca vai chegar a zero aqui, tá? Então, por quê? Porque isso aqui, por causa dessa equação, tá? A produção, ela pode aumentar, teoricamente, ela pode aumentar para o infinito, então esse custo variável fixo médio, ele cai até o infinito também, tá? Matematicamente falando. Então, por exemplo, se eu produzo 10 unidades, o meu custo, por exemplo, vale 50. Se eu aumento para 100 unidades, meu custo, vamos supor, cai lá para, sei lá, 30. Se eu passo para 500 unidades, meu custo vai cair para 15. Tá? Se eu passo para 1000 unidades, meu custo vai cair para 10. E ele vai diminuindo cada vez mais. Eu passo, aqui é 1000 no caso. Eu passo para 2000 unidades, ó, meu custo vai cair para 8. Então notem que nas primeiras, por exemplo, aqui eu diminuí, aumentei 90 unidades, né? Meu custo caiu de 30 para 50. Depois, cada vez que eu aumento mais o custo, ele vai caindo, a produção ele vai caindo, só que vai caindo cada vez menos. Tá? Então, ó, a mensagem que eu quero mostrar para vocês aqui, que o custo fixo médio, ele diminui com o aumento da produção, sempre, tá, pessoal? Isso aqui é uma relação importante da economia para a gente entender. Aumento da produção diminui o custo fixo médio. Isso aqui nós vamos chamar de ganhos de escala, tá? E redução do custo fixo ou diluição do custo, redução do custo ou diluição do custo fixo na produção. Tá? É quando você dilui ou você reduz o custo fixo com o aumento da produção. Se a gente for pensar isso em termos práticos, né, com um exemplo aí bem simples de se pensar, o cara tem uma sala de ordenha, por exemplo, e tem um custo fixo, né? A sala de ordenha tem uma depreciação, tem um custo de manutenção, e se você não produzir nada, ou se você produzir 5.000 litros de leite, aquele custo de depreciação e de manutenção ele vai acontecer.
né? Você tem que fazer uma limpeza periódica, tem que manter ela lubrificada, né? Enfim, tem alguns custos de manutenção que você não pode deixar de fazer. E aí, e tem a depreciação também, que é a perda de valor que esse bem tem ao longo do tempo, independente do seu uso. Então, se você tem lá uma ordenha mecânica que tem capacidade para ordenhar, vou botar 40 vacas num dia, tá? E se você só ordenha duas, o seu custo fixo médio por vaca dessa ordenhadeira é muito alto. Ou seja, as duas vacas vão ter que pagar todo o custo fixo dessa ordenhadeira. Se você passa de duas para 10 vacas para serem ordenhadas, você diminui o seu custo fixo médio. Ou seja, você vai ter que ter 10, as 10 vacas vão poder pagar esse custo fixo. Então, você diluiu o custo nessas 10 vacas. Aí você passou para 40 vacas, você diminuiu mais ainda o seu custo fixo médio, assim por diante. Quanto mais você aumenta o número de vacas até a capacidade limite da ordenhadeira, no caso, mais você diminui o valor do custo fixo unitário, tá? Custo fixo médio. Tá? Então, de novo, ó, o custo variável, assim como no custo variável, tá? A gente tem essas nomenclaturas, né? Nomenclaturas não, essas unidades seriam reais por ano, reais por safra, reais por mês, tá? A gente tem que o custo fixo médio, assim como no custo variável, ele tem essas unidades. Não é essas unidades especificamente, são exemplos de unidades de custo fixo médio, reais por cabeça, reais por litro, reais por vaca e assim por diante, tá? Reais por arroba. Mas então, lembrem desse comportamento aqui. Nunca chega a zero e diminui com o aumento da produção. Vamos olhar para a figura como um todo, para ver o que nós estamos falando. Tá? Nós partimos da curva de produto físico total, tem a lei dos rendimentos marginais decrescentes, invertemos ela, encontramos a curva de custo variável total e a curva de custo variável médio. Então, isso é importante. Encontramos essa curva, depois nós encontramos a curva de custo fixo total e a curva de custo fixo médio. Beleza? Então temos aí, ó, 4 curvas para a gente brincar. Vamos agora fazer o seguinte, a gente tem que juntar isso aqui. Não sei se vocês lembram o que eu falei lá na nota de aula. Ó, lembra que eu falei disso aqui? Que o custo total de produção é custo fixo mais custo variável. Então é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Então eu tenho aqui a curva de custo variável, eu vou somar com a curva de custo fixo total, e a curva de custo variável médio eu vou somar com a curva de custo fixo médio. Tá? Então as relações matemáticas que a gente vai extrair aqui são o seguinte, ó, o custo total, vou escrever aqui, o custo total é igual ao custo variável total mais o custo fixo total. E eu tenho que o custo total médio é igual ao custo variável médio mais o custo fixo médio. Tá? Simples assim, tá? Então, ó, custo total é custo variável mais custo fixo total e custo total médio é o custo variável médio mais o fixo médio. Lembrando sempre que, quando eu estou falando em total, eu estou falando em unidades por ano, por período de tempo, e quando eu estou falando em médios, eu estou falando em reais por unidade. Tá? O que nós vamos fazer então é pegar essas duas curvas e consolidar olhando para essa equação aqui. Tá? Então vamos redesenhar o nosso gráfico. Primeiro pensando nas curvas de custo total. Eu vou pegar só essa aqui primeiro. Eu quero então encontrar o que é o custo total.
eu vou somar o fixo mais o médio, o fixo mais o variável. Lembrando que aqui eu tenho reais, e aqui eu tenho produto, tá? E aí eu vou pegar, então, a curva de custo variável total. Desculpa, deixa eu fazer ela melhor aqui. Ops. Curva de custo variável total. Eu vou somar a todos esses valores o valor de custo fixo total. Ah, não, desculpa, pessoal. Vou primeiro pegar custo variável total, ó, esse aqui. Tá? Então, essa aqui é a curva de custo variável total. Aí, eu vou pegar a curva de custo fixo, tá? Eu vou botar ela mais fininha aqui, tá? Eu vou colocar numa cor discreta. Vou colocar ela aqui assim, tá? E aí, eu vou encontrar a curva de custo total, tá? O custo fixo, ele é uma constante, tá? Ele não muda em função da produção, então ele é essa linha reta aqui. E aí, a minha curva de custo total é isso aqui. A diferença, ou seja, essa diferença aqui, ó, é exatamente o valor do custo fixo total, tá? Ou seja, é um valor fixo. Então, eu vou somar para todos os valores da curva de custo variável uma constante x, né, uma constante de custo fixo, e vai me dar, então, uma curva paralela à curva de custo variável total. Tranquilo? Então, esse que é o entendimento aqui do que é juntando o custo total, tá? Ó, eu juntei aqui o custo, eu somei, para eu sair daqui para cá, eu somei uma constante que é o custo fixo total. Para achar o custo total, ó, para achar o custo total, eu somei uma constante ao valor do custo variável, tá? Então eu tenho uma curva que tem exatamente o mesmo comportamento, finge que essas duas curvas são paralelas, tá? Na nota de aula eu tenho ela bem desenhadinha aqui, ó. Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Custo variável tá aqui, ó, que é aquela que a gente desenhou. Custo fixo tá aqui. A diferença entre eles, que é essa diferença aqui, é exatamente a curva de custo total, ó, tá? Então sempre essa diferença aqui vai ser o valor dessa diferença aqui, ó. E assim por diante, tá? Voltando aqui, então, é, ressaltando que aqui é o custo fixo total. Beleza? Então, o comportamento da curva de custo total é que, na medida que eu aumento a produção, o meu custo total aumenta, aumenta seguindo a lei dos rendimentos. Se o meu produto for zero, se eu produzir nada, quanto vale o custo total? Vale exatamente o valor do custo fixo. Tá? Então, essa pergunta é interessante, ó. O que acontece? Qual é o valor, olhando para essa equação, qual é o valor do custo total se eu não produzir nada? Se eu não produzir nada, o meu custo variável é igual a zero. Lembram disso? Se eu não produzir nada, ó, aqui nesse gráfico, se eu não produção, se a produção for zero, o meu custo vale zero. À medida que eu aumento a produção, o custo variável aumenta. Então, se eu não produzo nada, meu custo variável é zero, e aí acontece que o meu custo total é exatamente igual ao meu custo fixo total. Beleza? É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Se eu não produzir nada, o meu custo variável é zero e eu fico só com o valor do custo fixo. Tá? E aí, à medida que eu aumento a produção, o custo variável, o custo total aumenta em função do comportamento do custo variável. Tranquilo?
Deixa eu... Bom, uma vez que a gente entendeu isso, nós podemos dar mais um passo, tá? E aí é importante a gente gastar esse tempo aqui e tentar concluir o raciocínio, tá, pessoal? A aula tá ficando aí com 45 minutos, mas é importante a gente concluir esse raciocínio, tá? Depois nós vamos revisar. Então, beleza? Custo variável médio, custo total médio. Agora eu juntei as duas no custo variável total, custo fixo total, para obter a curva de custo total, que é essa daqui. Agora o que eu vou fazer é juntar as curvas de custos médios. Tá? Eu vou juntar aqui do lado. Ou seja, se essa primeira relação, essa primeira relação é essa aqui, tá? Agora eu vou pegar a segunda parte da equação, vou colocar aqui do lado, para a gente entender qual é o comportamento da curva de custo total médio, aqui, em função do custo variável e custo fixo. Vou pegar o nosso gráfico novamente, jogar ele para cá. De novo aqui, vamos lá com o nosso reais aqui em cima. Vamos com o nosso Y aqui. E aí, então, eu tenho que, tendo em mente que a diferença, o custo total é o variável, o custo total médio é o variável médio mais o fixo médio, e o fixo médio é aquela constante que nós temos aqui. Deixa eu pegar aqui, então. Agora sim eu tenho a curva de custo. Ficou bem bonito? Custo variável médio. Da onde saiu essa curva? Essa curva aqui, ó. Curva de custo variável médio, tá? Tô pegando essa curva aqui. O que é o custo fixo? É uma constante, né? Ela vai diminuindo quando aumenta a produção, mas ela é uma constante. E aí a curva de custo total é o variável mais essa constante ao longo do aumento de produção. Então, mesmo. Aqui eu tenho a minha curva. Vou melhorar. Isso aí. Custo total médio. Beleza, pessoal? É isso aqui mesmo, tá? Aqui a distância é maior. Por quê? A distância do que a distância aqui. O que quer dizer isso? E ó, lembra que o custo fixo ele é maior para poucas unidades? Quando você aumenta a produção, o seu custo fixo é menor? Então, a distância entre o custo variável e o custo total, essa diferença daqui para cá, exatamente o custo fixo médio. Então, eu estou somando aqui. Para sair de uma curva para outra, para desenhar outra curva, eu tenho que fazer isso. Deixa eu apagar isso aqui, porque não é tão relevante aqui agora. Tá aí. Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Pronto. Beleza? Então, esse é o comportamento, tá? Guardem esse aqui para vocês, tá? Que é importante. Comportamento do custo variável médio diminui e atinge um ponto de mínimo. Aqui, ó, marquem esse ponto aqui, é um ponto importante. E o custo total médio, ele também diminui, atinge o mínimo e depois aumenta, tá? Para finalizar, pessoal, eu quero que vocês lembrem de um outro conceito, tá? Que eu não coloquei aqui ainda. A gente falou anteriormente dele, tá? Que é a curva de produto físico marginal. Tá? Lembra, voltar aqui em cima, ó. O produto físico
marginal. É a variação no produto quando eu vario o x, tá? Lembram que ele é a inclinação da própria curva de produto físico total? Então, eu tenho a inclinação dessa curva aqui em vários pontos. Tenho a inclinação aqui, tenho a inclinação aqui, tenho a inclinação aqui e tenho a inclinação máxima, inclinação mínima aqui, que é zero. Depois ela muda de sinal, ou seja, ela é positiva, atinge o valor zero, depois diminui. E aí, então, a curva de produto físico marginal, ela tem também esse formato, ela aumenta, diminui, atinge o valor zero, depois passa em negativo. Esse aqui é o comportamento da inclinação da própria curva de produto físico total, que é o produto físico marginal. Tá? Então, enquanto aqui eu tinha produtividade, aqui eu tenho qual é a variação da produção quando eu aumento o x. Por que eu estou voltando nesse conceito aqui? Porque para a gente fechar o nosso raciocínio, a gente precisa colocar aqui um outro conceito importante, que é o conceito de lucro, tá? Então, guardem isso para o resto da vida de vocês, que o lucro é igual a receita total menos custo total. Ou, se a gente pensar que o lucro unitário, ou seja, o lucro médio, né? Então, se a gente pensar em lucro total, deixa eu melhorar aqui. Se eu pensar em lucro total, eu estou pensando em reais por ano, geralmente reais por ano, reais por mês e assim por diante. Se eu pensar em lucro, se eu pensar em lucro unitário, ou seja, lucro médio, eu estou pensando em lucro. As unidades que eu estou pensando, de novo, são reais por litro, reais por arroba, reais por cabeça e assim por diante, tá? Então, o lucro, pessoal, lembre sempre disso, tá? É receita total menos custo total. Ah, o cara faturou R$ 1 milhão. Esse é o lucro? Não, você tem que tirar o custo desse 1 milhão. Se o cara gastou 800 mil para produzir, o lucro é 200 mil. Tá? Simples assim, tá? Então, reais por ano seria o lucro por ano. E o lucro unitário, que é o que interessa para a gente agora, ou o lucro médio, né? Mas é mais comum a gente chamar de lucro unitário, tá? A gente quer saber quantos reais por unidade produzida esse cara está gastando. Eu lucrei R$ 20 por arroba que eu vendi. Eu lucrei R$ 200 por cabeça que eu vendi. Eu lucrei 5 centavos por litro de leite que eu vendi. Tá? E assim por diante. Então, e aí eu vou acrescentar mais uma curva nessas duas curvas aqui, tá? Que é a curva de produto de custo marginal. Ela funciona bem aqui assim, ó. Tá? Essa curva aqui é o comportamento do custo marginal. Da onde que vem essa curva de custo marginal, pessoal? Ela vem do comportamento da curva de produto físico marginal. Não precisa se preocupar em desenhar ela aqui, tá? Mas vocês entendam que a última curva que a gente precisa colocar é a curva de custo marginal. E aí tem uma definição matemática, tá? Para nós definirmos que a curva de custo marginal é igual ao preço que eu estou vendendo. Só um minutinho. Preço de venda. Então tá aqui, deixa eu colocar aqui. Esse aqui um pouquinho para cima para não confundir. Tá. Então até poderia ter escrito na mão aqui, mas ficou assim, tudo bem. Essa curva, essa outra curva aqui, que é o custo marginal, tá? É como se fosse o preço de venda.
E aí, vamos ler esse gráfico agora, tá? Isso aqui é a parte mais importante desse conteúdo aqui, dessa parte da disciplina. Vou até deixar isso aqui para a gente entender bem. Vou colocar em vermelho aqui, tá? Esse ponto aqui. Se eu vender meu produto por esse preço aqui, ó, se eu vender aqui, vamos supor que eu venda o meu produto por 10, tá? Porque a curva de custo marginal está aqui, ó. Eu produzi essa quantidade aqui, eu vou botar x1, tá? Ao preço de 10. Só que o meu custo, tá, vamos colocar em vermelho, deixa eu colocar em verde aqui. Ó. Vamos supor que o meu custo variável médio mínimo é 12, tá? Então, esse ponto aqui, ó, R$ 12. Esse ponto aqui, vamos botar R$ 15, tá? E aí, o que eu vou fazer, deixa eu melhorar aqui então o meu raciocínio. Eu vou apagar isso aqui. Vou colocar aqui uma forma geométricazinha. Tá, vamos supor que eu venda aqui a 10. Tá? Então, qual que é a leitura que eu quero que vocês façam aqui? Nesse nível de preço, se eu vender o meu produto a R$ 10, eu estou tendo um prejuízo de 2. Vocês conseguem visualizar isso aqui, ó? 10. A diferença, eu vendi por 10, só que custou para eu produzir 12. Então, eu estou tendo um prejuízo de R$ 2 aí. Eu não estou conseguindo pagar, tá? Eu não estou conseguindo pagar nem o custo variável médio. O que é o custo variável? É o gasto com ração, o gasto com medicamento, energia elétrica, mão de obra. Eu não estou conseguindo pagar isso aqui, eu estou tendo um prejuízo, tá? Depois, se eu subir esse preço, por isso que eu coloquei essa forma geométrica aqui, se eu subir esse preço para R$ 12, exatamente para esse ponto aqui, tá? Se eu vender a R$ 12, eu estou empatando no custo variável médio, tá? Ou seja, eu gasto 12 e vendo a 12. Tá? Isso quer dizer que eu estou empatando no custo variável médio. Isso aqui tem um nome. Tá? Esse ponto aqui tem um nome. É importantíssimo vocês saberem esse nome. Esse nome é o ponto de fechamento da firma. Qualquer preço, tá? Qualquer preço que esteja abaixo, preço de venda que esteja abaixo do custo variável, ou seja, que o cara não consiga pagar nem o custo variável, ele está para baixo do ponto de fechamento, ou seja, é melhor ele parar de produzir. Tá? É melhor ele parar de produzir. Ou seja, se eu gasto 12 e vendo meu produto a 11, não compensa eu vender meu produto a 11, é melhor eu parar de produzir, tá? Porque eu não estou conseguindo pagar nem o custo variável médio. Aí vamos supor então que eu consiga vender o meu produto, vamos colocar aqui a 13. Né? Agora eu tenho um novo ponto aqui que é 13. O que eu estou pagando? O que eu consigo pagar vendendo o meu produto a 13? Né? Notem que aqui eu estou olhando o preço sempre na curva de custo marginal, que é o preço de venda. No ponto 13, no preço 13, eu consigo pagar todo o meu variável, né? Ou seja, o 12, eu pago o R$ 12,
e sobra mais um aqui, né? Ou seja, eu estou pagando mais R$1 aqui, 13 menos 12, R$1, que é uma parte do custo fixo, tá? Por quê? Porque a diferença entre o variável, lembra que a diferença entre o variável e o total é o fixo? Ó, a diferença entre o variável e o total é exatamente o valor do custo fixo, tá? Então, ah, se eu subo o preço para 13, eu pago todo o custo variável e uma parte do custo fixo. Se eu subo o preço para 15, eu tenho um outro ponto importante aqui, pessoal. Se o meu preço agora vale 15, se eu consigo vender o meu produto a 15, ou seja, exatamente no valor do custo total médio, eu tenho um outro ponto importante que vocês já têm que saber esse nome, que é o ponto de lucro zero, que é lucro normal. Tá? Esse outro ponto é um ponto importante também de vocês saberem. Tá? Esse ponto aqui, vou até marcar ele em verdinho aqui também. Então, são dois pontos relevantes nessa curva. O ponto de fechamento e o ponto de lucro zero. Ponto de fechamento, onde eu vendo meu produto exatamente ao valor do meu custo variável. Ponto de lucro zero, eu vendo meu produto exatamente no valor do meu custo total médio. Tá? E aí, o que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que, por que o lucro é zero? Por causa dessa relação aqui, ó. Lembram? Que lucro é receita total menos custo total? Tá? Então, o que eu quero destacar aqui? Que quando o meu lucro é igual a zero, né, eu estou falando que a minha receita total é igual ao custo total. Vocês conseguem ver isso? Se esse valor aqui ó, for igual a zero, ó, se receita total menos custo total é igual a zero, ou seja, o lucro é zero, eu posso passar o custo total para cá, então fica receita igual a custo. Tá? Então, se eu passar esse valor aqui, ó, se eu passo esse termo aqui para o lado de cá, eu tenho essa relação aqui. Ó. Então, no ponto de lucro zero, é o ponto em que a receita é igual ao custo. Tá? Ou seja, eu gastei 10 para produzir. Nesse caso aqui, eu gastei 15 para produzir e vendi por 15. Então, meu lucro foi zero. E aí, definição disso aqui. Ó. Por que lucro zero? Tá? Isso aqui é uma coisa teórica importante. Por que lucro zero é chamado de lucro normal na economia? Tá? Guardem isso, lucro normal é lucro zero. Tá? Por quê? Porque no lucro está embutido o custo total de produção. Só que o custo total de produção ele tem dois componentes. Quais são? Custo variável e custo fixo. O que está dentro do custo variável? Ração, medicamento, insumo, mão de obra, energia, combustível, impostos, taxas. Então, tudo isso está dentro do custo variável. O que está dentro do custo fixo? Mão de obra familiar, depreciação, alguns impostos. Então, tudo que é relacionado à produção está contemplado dentro do custo variável e do custo fixo. Se o sujeito consegue com o valor da venda do seu produto, pagar todo o variável e todo o fixo, significa que ele está tendo lucro zero. Né? E ele está tendo um lucro normal, ou seja, ele paga até a mão de obra dele. Né? Porque dentro do custo fixo, a gente vai ver depois como que a gente contabiliza isso,
dentro do custo fixo, você tem que colocar a mão de obra do dono dos fatores de produção. Lembram que eu falei isso lá na outra aula? Ou seja, você está remunerando a mão de obra de quem está trabalhando, inclusive do dono lá da fazenda. Então, se você obtém um lucro zero, isso significa que você está conseguindo pagar tudo da sua produção, inclusive o valor do seu trabalho. Só não está tendo lucro positivo, tá? E aí, por causa disso, né, porque você consegue pagar todos os fatores de produção, inclusive a mão de obra, depreciação, custo de oportunidade, você então tem o valor do. Você tem o lucro zero, tá? Deixa eu voltar aqui um pouco. Tá. E por fim, pessoal, para encerrar, e aí encerrar até o conteúdo da disciplina, né, conteúdo teórico, formal, depois a gente vai ter lista de exercício, a gente vai fazer algumas aulas aí para a gente fixar esse conceito. Eu tenho esse segmento aqui, tá? Que eu chamo de. Deixa eu fazer. Pode ser verde mesmo. Lucro maior do que zero ou lucro super normal. Então, todo esse pedaço, esse trecho de curva aqui, que está acima desse ponto, eu marquei com essa chave aqui, qualquer preço de venda que eu tenha, aqui voltando no raciocínio aqui da régua, qualquer valor que eu tenha acima dos R$ 15 é lucro supernormal. Então, se eu vendi a R$ 20, eu vendi agora a R$ 20, eu estou tendo um lucro de 5. Esse lucro de 5 positivo é um lucro supernormal. Se eu vendi a 14, se eu vendi aqui, eu estou tendo um prejuízo de R$ 1, tá? E assim por diante, tá? Então, o prejuízo é contabilizado a partir daqui. Depois a gente tem, então, aqui lucro zero, tá? Guardem isso, lucro zero ou lucro normal. E aqui, ponto de fechamento da firma, tranquilo? Que é a quantidade de produto que eu produzo que me faz não conseguir pagar nem o custo variável, tranquilo? Então, eu quero que vocês saiam da disciplina conseguindo interpretar esse gráfico aqui, tranquilo? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, nós vamos fazer uma revisãozinha, tá? Eu vou fazer uma aula de revisão e nós vamos redesenhar essas curvas aqui. Por enquanto, se vocês não entenderam de primeira, assiste de novo, principalmente essa partezinha aqui, tá? Na definição do ponto de fechamento do ponto de lucro zero e na definição do que é o lucro supernormal. E depois vamos fazer um exercício com números preenchendo uma tabela, tá? E vamos consolidar isso daqui, tá? Mas, de certa forma, o último conceito importante dessa disciplina é a definição desses 3 pontos: ponto de fechamento, ponto de lucro zero e lucro supernormal. O que quer dizer isso daí, tá?